Bom, gente, vamos falar sobre o assunto do dia na política nacional, a primeira reunião ministerial de 2024. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou dos ministros mais resultados e melhora na comunicação dos feitos do governo após pesquisas de opinião registrarem queda nos índices de aprovação do governo. A reportagem é do Pedro Teixeira. Lula exaltou os feitos do primeiro ano de gestão e pediu a seus ministros que defendam publicamente as ações do governo federal e não somente de suas áreas de atuação. O presidente também cobrou dos auxiliares mais viagens e maior presença nas redes sociais para que expliquem os resultados do trabalho das pastas para o público. Mas todo mundo sabe também que ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado farmácia popular, o mais médico, por mais que tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. Se as pessoas não falam bem da gente ou bem das coisas que a gente fez, nós é que temos que falar. O encontro acontece em meio à elevação da pressão por mais resultados após a queda na popularidade de Lula, mesmo com a economia crescendo. O presidente externou sua preocupação com o sentimento da população em relação à qualidade de vida e reclamou que a melhora registrada no ambiente econômico não está chegando na população. Após a reunião, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, informou ainda que Lula pediu que sejam revistos programas e ações já lançados para verificar o andamento de cada um e evitar que caiam no esquecimento. O presidente pediu na segunda etapa da reunião que cada ministro e ministra procure revisitar tudo que lançou, que ele não quer ver anunciado novos programas, novas ações, e sim concretizar aquilo que foi lançado, que já tem um portfólio bastante robusto. Ainda no discurso, Lula criticou o antecessor Jair Bolsonaro e disse que tem certeza que houve uma tentativa de golpe de Estado no país. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ô, Léo, você sente que o governo tem um diagnóstico claro sobre essa queda da popularidade do governo? Acredito que não. E mesmo as pesquisas de opinião que foram publicadas, têm sido publicadas nas últimas semanas, também não trouxeram muitas pistas. Mas eu acho que existe um cheiro aí, que é um certo descolamento entre o discurso e a realidade que as pessoas estão vivendo. Por exemplo, no início do ano se comemorou o PIBão, né? Mas se a gente pega, por exemplo, os dados de crescimento da economia no último semestre do ano passado, a gente vai ver que ela está andando de lado já desde julho. E talvez esse ano a gente repita um movimento de economia que a gente teve no ano passado, com um crescimento concentrado ali nos primeiros 6 meses, mas depois uma certa estagnação. Foi o que aconteceu no ano passado. Então, muitas vezes, a gente corre o risco de ter um descolamento entre um discurso muito ufanista, né, e uma realidade que não reflete necessariamente aquilo que as pessoas estão vendo na comunicação do governo. Então, acho que o governo tem um exercício sério, né, e o próprio presidente Lula talvez seja o primeiro a ter que tentar descobrir o que ele está fazendo de errado, porque se o problema do governo é a comunicação, a gente tem que lembrar que as estratégias de comunicação do governo hoje estão completamente concentradas no presidente. Então, muito provavelmente, o diagnóstico vai ser uma verdade que o presidente vai ter dificuldade de ouvir. E aí, Clarissa, você acompanha bastante aí Palácio do Planalto, conversa com o pessoal.
Tem um diagnóstico claro? Uma coisa que me incomoda um pouco é que toda reunião ministerial parece vai cobrar resultados, vai cobrar entregas. Antes, durante e depois, né? Até a nossa cobertura vai por aí. Por que as entregas não vêm, os resultados não vêm? É a comunicação? O que você ouve e a sua percepção mesmo? Eu tenho a percepção de que não é uma coisa só, Caio. Eu acho que realmente o governo tem uma crise de comunicação, isso está muito evidente. O governo sabe que tem uma crise de comunicação, mas não sabe como resolver. A sensação que dá é que o governo está um pouco perdido ali. Então, quando eu conversava, por exemplo, nesta semana, com um amigo bem próximo do presidente Lula, e ele estava ali, depois daquelas pesquisas mostrando queda de popularidade, estava mostrando ali um cansaço, sabe? Uma sensação de impotência. Então, dizia o seguinte: tem que fazer alguma coisa, o governo precisa encontrar uma solução, a gente está perdendo essa disputa e não é que a gente não tenha boas informações para comunicar. O governo teve, por exemplo, ele citou como exemplo, números muito positivos no combate à fome. Quem está falando disso? Ninguém. Ninguém está conseguindo ouvir essa informação. E, ao mesmo tempo, aí essa fonte me relatou uma coisa que eu achei muito interessante, ele virou... E tem uma falha, de fato, segundo esse interlocutor, do próprio presidente Lula, que insiste em alimentar a polarização com Jair Bolsonaro. E aí essa fonte vira assim para mim e fala, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar fazendo o jogo do Bolsonaro para sempre? É isso que vai ser? Porque se for assim, a gente vai perder a eleição em 2026. Então, acho que isso mostra que tem gente dentro do governo que está olhando para o que está sendo feito e está tendo muitos questionamentos. A questão é que o presidente Lula parece referendar essa política da polarização, esse jogo de arqui-inimigos com Jair Bolsonaro. Então, usa essa dinâmica de arqui-inimigos para um projetar o outro. Bolsonaro se vê crescendo com os ataques que Lula lhe faz. Mas o presidente parece determinado a seguir esse caminho. Foi isso que ele fez nos últimos dias. E gozado que quanto mais bate no Bolsonaro, a resiliência do Bolsonaro continua e a impopularidade do governo crescendo. Daniel, você tem essa percepção? É algo que tanto o Léo quanto a Clarissa colocam, né? De uma dificuldade do governo ter um diagnóstico, tem ali, tem os problemas, sabe os problemas, mas não sabe a receita para enfrentá-los. Então, a Clarissa coloca bem esse ponto da comunicação do governo. E aí, como que o governo responde hoje na reunião ministerial? Rui Costa faz uma apresentação inicial ali de 48 slides com números imensamente positivos em tom de autoelogio ao governo, como se isso fosse resolver e como se fosse apenas um problema de comunicação. Para mim, tem uma falha anterior à crise de comunicação, que é a falha de diagnóstico. Não sei, não tenho a menor convicção de que o governo Lula III entendeu em que medida ele se diferencia dos anos 2003, 2010, governos Lula 1 e 2. E o cenário é completamente diferente. Eu não sei se Lula hoje tem clareza. Todos nós temos alguma capacidade de entender, até intuitivamente, essas mudanças que houve. Mas eu não sei se o diagnóstico está bem absorvido. E aí eu cito algumas questões. Lidar com redes sociais. A TV hoje não é hegemônica. Hoje a comunicação é feita por redes sociais. Quer ver um exemplo? Lula, outro dia, divulgava um vídeo super importante postado pela Secom no Twitter, sem nenhuma legenda. Esquecendo que hoje a maioria das pessoas consulta as redes sociais, por exemplo, no trabalho, sem áudio, enquanto vê as postagens. Isso hoje é uma falha grave, não ter legenda. Outra falha grave é a governabilidade, a falta de interlocução com o Congresso. Hoje, o governo perdeu força relativa em relação ao Congresso. O poder está mais no Legislativo do que estava em 2003 e em 2010. Tem um outro ponto, que é a economia em si. A economia mudou muito. Indústria recuou em relação a 2003, o agro cresceu. A economia seletizada diminuiu, os autônomos, os uberizados cresceram. E, principalmente, o mercado não tolera tanto medidas intervencionistas quanto tolerava lá atrás. Então, você não tem condições hoje de ter uma MP 579 no mercado de energia, você não consegue
ditar também os próximos passos ali nas estatais ou em ex-estatais como a Vale, como a Eletrobras, tudo isso mudou muito. E você tem o fato absolutamente novo, que é, mais do que a polarização, é a direita com domínio das ruas, com domínio das redes, com domínio das ruas. A isso o governo não sabe reagir bem. Como reage? Estimulando essa polarização. Pode ser até bom, porque no final das contas, quando Lula se coloca como antípoda de Jair Bolsonaro, ele impede que o seu governo seja objeto de avaliação sem uma comparação com o anterior, somente o seu governo com ele mesmo. Ô, Léo, uma coisa que eu fiquei com a pulga atrás da orelha hoje, da fala pública do Lula, ele ir para Bolsonaro. E numa fórmula que, na eleição de 2022, ok, né? O Lula foi ali muito anti-Bolsonaro também, e o Lula também foi muito anti... O Lula foi o anti-Bolsonaro e o Bolsonaro foi o anti-Lula. Agora, para 2026, sendo o Lula como caminha para ser o candidato à reeleição, essa fórmula não vai mais adiantar. Por que fica girando o governo nesses momentos de crise numa agenda de se mostrar o diferente do Bolsonaro? Olha, Caio, depois das pesquisas, eu escutei uma frase muito boa que dizia o seguinte: o Lula nunca precisou tanto do Bolsonaro quanto agora, né? Uma semana de notícias muito ruins, enfim, a gente vai ter uma cobrança, teve essa cobrança do Ministério, problemas de Petrobras, problemas de inflação, né? Então, você pode imaginar até que seja uma estratégia diversionista. E aí, nesse sentido, mesmo o avanço das investigações e quase, né, uma iminência aí de uma prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, talvez sejam elementos que o governo até imagina que podem ajudar a contornar essa situação, não é? Agora, por outro lado, essa é uma fórmula muito batida, né, dentro desses contextos de polarização, onde Bolsonaro, por sua vez, colocou que a ameaça de retorno do PT era o principal argumento ativo, né, para que ele pudesse ser reeleito, e o Lula faz a mesma coisa, né, enfim, que é a volta dos bolsonaristas, e pode ser um evento que só ele pode impedir. Agora, aquela história, né, ele tem que revisitar realmente o processo eleitoral e se perguntar: por que eu fui eleito? Muito provavelmente para acabar com essa situação, com essa polarização que tanto incomoda, né? O presidente teve um discurso de pacificação e está fazendo exatamente o contrário, né? Tá colocando mais lenha na fogueira, porque entende que isso é um combustível que talvez possa favorecer o PT nas eleições municipais e favorecer a ele mesmo nas eleições de 2026. E aí aquelas pessoas, ou os isentões, né, que acho que a gente pode começar a chamá-los dos eleitores pendulares, né, que podem votar com a direita numa eleição e com a esquerda em outra, começam a ficar muito assustados com esse Lula jararaca, né, como ele mesmo se referiu num discurso lá atrás. E aí a gente tem que pensar de novo, né? A concentração da comunicação do governo, ela é quase que 100% sobre o presidente Lula. Eu acho até que existe receio dos ministros, né, de colocarem a cabeça para fora. A gente sabe que esse é um governo que tem muito fogo amigo, né? A gente sabe que em vários momentos algum ministro ali que se destacar, muitos deles são candidatos à sucessão do Lula, querem a indicação do Lula, e talvez eles tenham até preferido se manter numa posição de discrição, né? Para não serem abatidos em voo por fogo amigo e mesmo pelo próprio presidente Lula. Então, me parece que a gente tem uma discussão de conteúdo, tá? E uma discussão de comunicação. E o governo precisa, de fato, ter a capacidade de não acreditar na própria versão que ele vende do que o governo é. Aquela história que o Lula falou, né? Se o pessoal não fala bem da gente, vamos a gente falar. Assim, peraí. Né? Acho que se o governo entrar nessa narrativa ufanista, né, isso é uma coisa que pode desviar
os verdadeiros esforços que precisam ser feitos para que o governo ensaie uma recuperação. O Clarissa, você sente que vai mudar algo depois dessa reunião? Olha, sei que é difícil. Pela experiência recente, está difícil de achar, né? Porque a verdade é que uma coisa, não adianta o presidente só chegar numa reunião com seus ministros, de preferência com a câmera ligada para poder difundir umas imagens, olha, eu estou pondo ordem na bagunça, se de fato não tiver um rumo. Então, o que eu tenho ouvido com muita frequência nos bastidores do governo é que tem uma avaliação ali naquele núcleo central do governo federal de que está faltando um rumo, falta um caminho claro a ser seguido. Isso vale, por exemplo, para um ponto que é fundamental para essa crise de imagem que o governo está vivendo, que é a economia. Houve uma aposta muito grande, muito intensa na agenda econômica, na agenda de reformas e na agenda fiscal encampada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está com dificuldade de avançar. Haddad está tendo uma série de obstáculos, tem coisas que já eram para ter sido aprovadas, não andaram. A lambança, né, toda que a gente viu no início do ano com a medida provisória da reoneração da folha de pagamentos é incrível. O governo gastou uma energia tremenda para tentar fazer isso avançar. Não conseguiu fazer nem sequer a extinção do PERSE, que é aquele programa que dá um incentivo ao setor de eventos, que foi criado por causa da pandemia. O governo chegou falando, vamos fazer na canetada, a gente vai fazer e isso está pronto. Mas foi cedendo às pressões, cedendo até que o governo foi se encolhendo num ponto em que, tá bom, deixa eu ver se eu consigo um prazo aqui um pouco menor, uma extensão ali. E a agenda econômica está patinando ainda. E aí, quando a gente vê isso se refletir nos dados de crescimento econômico, porque aquele PIBão, ele é uma coisa artificial, ele vem alimentado por uma safra recorde no primeiro semestre e nos últimos 6 meses do ano passado, o que a gente viu foi um PIB totalmente estagnado. Não tem perspectiva de uma retomada. Então, está faltando essa agenda principal, o rumo central, eu acho. Eu acho interessante, hoje uma das apurações também no nosso time aqui era essa busca, a obsessão pela marca, né, Daniel? Por uma marca. E aí, a certa altura, essa questão da lei de equiparação de salários entre homens e mulheres acabou sendo um tema ali a portas fechadas. O Lula disse que essa é uma briga boa. Só que é uma briga boa que na semana passada as confederações poderosas, né, empresariais, CNI, Confederação Nacional da Indústria e do Comércio, foram ao Supremo Tribunal Federal questionar a constitucionalidade dela. É uma briga boa? Você nota isso? É brigar com gente desse peso e é um projeto que pode ser uma marca, de fato, para o governo, Daniel? Ou pode ser uma roubada? Observe, acho que a principal marca do governo Lula em 2023, em seu primeiro ano de terceiro mandato, foi a nostalgia. A nostalgia representada pela recuperação de marcas que foram muito importantes na primeira década desse século e que estavam ali um pouco apagadas. Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Farmácia Popular, por aí vai. São marcas muito sólidas do PT e de Lula, mas marcas que dizem pouco para quem tem 30 anos ou menos e que não cresceu com elas. Isso disse pouco para uma parte muito significativa do eleitorado. Talvez tenha significado mais para Lula do que para boa parte do eleitorado. Em termos de novas marcas, o que a gente teve neste governo? Grosso modo, o Desenrola e o Pé de Meia, essa bolsa para o ensino médio. São marcas importantes, agora aparentemente insuficientes. Com essa equiparação salarial, Lula pretende deixar uma marca sobre um eleitorado muito forte, no qual ele venceu em 2022, que é o eleitorado feminino.